Não espere fórmula mágica, não. Ouça, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem por ouvir, eu sempre falo isso. Você tem que parar para ouvir a palavra. E você vai ver como tem que ouvir. Hebreus capítulo 10. Todo culto tem matéria nova. Hebreus capítulo 10, versículo 35 em diante. Hebreus é lá no final da Bíblia. A Bíblia termina no Apocalipse, aí você volta, encontra Judas, João, Pedro, Tiago, Hebreus. Capítulo 10, versículo 35. Diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Galardão é um troféu, irmão. Como diz, você foi galardoado, foi recompensado em confiar em Deus. Mas eu tenho falado que a confiança, ela não é fruto do acaso. A confiança é fruto da sua comunhão com Deus. À medida que você ora, lê a Bíblia, pratica a palavra, você vai crescendo, sabe? Você vai ganhando confiança no Senhor. Essa confiança é demonstrada como? Lembra do Salmo 125? O que ele diz? Coloca lá para mim, por favor. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, a pessoa, entenda bem, ela fica confiante. Aquela pessoa, ela é confiante no Senhor. Ela não se abala. Vem um exemplo, parece um caroço no corpo, Jesus nem sei o que é, mas não vai prosperar. Ela recebe um diagnóstico de uma doença terrível. Não, se Jesus surgiu esse mal, mas o Senhor é maior do que ele. Essa é a confiança. Essa confiança, ela será notada, quer dizer, você terá esse galardão com você. As pessoas notarão que você é uma pessoa confiante e exaltarão essa confiança. Ele confia em Deus, ela confia em Deus, pode ter certeza. É muito importante. 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paciência, ela é um fruto do Espírito. Que fala que a paciência é um fruto do Espírito. É aquela capacidade de esperar que nós não temos. Nós somos ansiosos. Alguém disse, né? Ansiedade é excesso de futuro, né? Depressão é excesso de passado. E a pessoa tem isso aí, fica com isso. O que acontece? A pessoa não tem capacidade de esperar, acha que não vai dar certo. Nós temos um episódio bíblico que mostra bem o que é a capacidade de esperar. Gênesis capítulo 25, versículo 19. Gênesis capítulo 25, versículo 19. Diz assim: e essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente, quer dizer, insistentemente ao Senhor, por sua mulher, porquanto era estéril. A mulher dele não conseguia a maternidade, não conseguia engravidar. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Eu tenho explicado que isso aqui parece rápido, né? Você faz uma leitura rápida assim, parece que, afinal de contas, ela era estéril, orou e pronto, ela engravidou. Não foi rápido, não. Demorou, vamos ver isso aqui. E disse, e os filhos lutavam dentro dela. E disse, se assim é, porque sou eu assim? Foi perguntar-se ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será maior, mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Naquela época não tinha ultrassonografia, né? Não tinha, de maneira alguma, não tinha exame de sangue para ver o sexo da criança, nada disso. Mas aqui o seu Deus foi revelação de Deus. Então ela estava com gêmeos no seu ventre. E cumprindo seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo com uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. Então, com 40 anos, ele casou com ela. Com 60, ele foi ser pai. Foram 20 anos. Ele teve a capacidade de esperar. Ele teve paciência.
Quer dizer, não jogou a toalha, não desistiu. Havia uma cultura entre eles, um costume, que não é para hoje, não pega carona. Hoje o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem. O filho dele, chamado Jacó, teve filho com 4 mulheres, que não era nenhum escândalo para eles. Ele teve 2 esposas e as esposas tinham servas, e ele teve filho com todas elas. Essa esposa dele, chamada Rebeca, ela também tinha uma serva chamada Débora. Ele não teve filho com a Débora, não. Isso aí que é importante para nós. Então, mas porque ele teve paciência. Tem que ter. Claro, quando está fundamentado na palavra. Ele não esperava em cima do nada. Ele tinha uma promessa, que nele, Isaac, seria contada a descendência de Abraão. Isso o Deus falou no capítulo 17 de Gênesis, versículo 19. Ele diz que nele, Isaac, seria contada a descendência de Abraão. Então ele esperou que aquilo que Deus falou se cumprisse na vida dele. Vamos voltar no Hebreus. Então estamos lá. Aí mostramos aqui que é a capacidade de esperar, que é a paciência. Depois diz 37, porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. O que há de vir? O que Deus fala? Sim, a palavra que sai da minha boca, não vou dar, mas é mais. É também o que nós falarmos. Como? Quando falamos fundamentados na palavra de Deus. Aí funciona. Em Marcos 11, 23, ele vai colocar ali, eu leio com vocês, Marcos 11, 23. Diz, por isso vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, vamos lá, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que Deus disser, não, tudo o que você falar. Quando você fala, repito, mas quando você fala de acordo com as Escrituras, fundamental na palavra, você segura, vai acontecer, aquilo vai surgir na sua vida. Nosso versículo principal dessa parte, mas o justo viverá da fé. A preposição aqui é importante, da. Por quê? Não é pela, é da fé, daquilo que você ouviu de Deus, daquilo que você entendeu de Deus, daquilo que Deus revelou para você, é daquilo que você vive, você segura aquilo, você sustenta aquilo. Nós vamos agora para o livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, é a história de Bartimeu, mas não é história, que história nós conhecemos, é o cego de Jericó, capítulo 10, versículo 46, mas não é a história, porque a história nós conhecemos, são as revelações, os entendimentos que Deus nos fornece. Marcos 10, 46, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Reparem que a Bíblia fala, aqui mesmo em Marcos, tem um cego que é curado, só fala o cego de Betsaida, que é Marcos 8, 22. João capítulo 9 fala de um cego de nascença, mas não dá o nome dele. Por que a Bíblia destaca aqui o nome dele? Bartimeu, filho de Timeu. Esse homem era excelente, mas esse homem estava à beira do caminho mendigando. Não fique escandalizado. Tem muita gente que está na igreja, mas está na beira do caminho. A pessoa não entrou no caminho. Por quê? Nós vamos ver isso, porque que não entrou. Porque a pessoa não consegue entrar, e tem gente que não consegue. Ele não estava em Jericó, que era uma cidade no passado amaldiçoada por Josué, então é uma pessoa, entenda aqui, não está nas drogas, não está no álcool, não está no pecado, mas também não está no caminho. Ela não entrou no caminho ainda, porque veremos já. E diz assim, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repare, alguém falou, cego, escutou o barulho, certamente, o que está acontecendo aí, pessoal? O que está acontecendo? Está passando por aqui Jesus de Nazaré. Quando ele ouviu isso, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já ensinamos sobre isso, mostrando um conhecimento da pessoa de Jesus, mostrando, quer dizer, ele conhecia Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Quando ele ouviu falar de Jesus, nasceu nele o quê? Uma convicção, a fé, uma certeza de que o dia que ele encontrasse Jesus, ele seria curado. Então ele tinha uma esperança de encontrar Jesus, mas ele tinha uma convicção, que é diferente, uma certeza. Qual? Que o dia que ele encontrasse Jesus, ele seria curado.
Aí ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Ele não podia perder, irmão. Você não pode perder. Perder o quê? Ele vai colocar ali, eu leio, Jeremias 10,15, por favor. Jeremias 10,15. Diz assim: vaidade são obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Irmão, tem gente que não entende o tempo da visitação. O que é tempo da visitação? Aquele dia que a palavra fala ao seu coração, aquele é Deus te visitando. É aquela revelação, como a senhora falou aqui no culto, ela deu testemunho, que ela estava lá na porta, entenda bem, quando ela ouviu o pastor dizer: você que entrou aqui com depressão, você não vai sair daqui com depressão. Esse assunto, o próprio Senhor fala em Lucas, vamos ver, isso é lá na frente, Lucas capítulo 19, versículo 44, 19, 44, e te derribarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão ali pedra sobre pedra, pois que não conheceste, vamos lá, o tempo da tua visitação. Irmão, o que é o tempo da visitação? Aquele tempo que a palavra entra no seu coração, fala contigo, você tem que reconhecer. Era o tempo da visitação desse homem chamado, entenda bem, Bartimeu. Ele não podia perder, muitos repreendiam ele, não. Ele já tinha certeza nele, tinha convicção. Eu conto um caso de uma senhora, ela do Rio de Janeiro, tinha uma igrejinha pequenininha no bairro chamado Meia, na rua Cônigo Tobias 21. Hoje a nossa igreja é grande, temos 2 igrejas no Meia grandes, mas era uma pequenininha. E o missionário estava pregando lá, igreja jeitosinha, bonitinha e tudo. Essa igreja, entenda bem, nesse dia tinha uma senhora. Essa senhora tinha um problema no útero. Essa senhora, o marido, para levá-la na igreja, brigou com ela, que ele não gostava da igreja. Deixou ela na porta e não entrou, não. Ficou zangado. E ela tinha que fazer exames, depois levar os exames para o médico. Ela foi lá assistir a reunião com o missionário. E quando o missionário estava pregando, o missionário falou para assim: olha aí, Jesus disse, a Bíblia diz, entrai pelas portas dele. Aí eu disse: mas Jesus não é a porta? Sim, ele é a porta para entrar no reino de Deus. As portas são as revelações. É o Salmo 100, versículo 4, que ele estava pregando. Mostra ali, 100 é o capítulo, 4 é o versículo. Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com louvor. Não é que tem outras portas, Jesus é a porta. As portas são as revelações de Deus, as instruções que o Senhor Deus nos dá. Quer dizer, aquelas revelações que vêm e elas entram no nosso coração, quer dizer, elas entram na nossa vida. Não tem outra porta esse negócio, não tem, é que tem muitas religiões, pastor, todas elas são uma porta. Não, Jesus disse: eu sou a porta. As portas aqui são as revelações que você deve entrar. E quando ela ouviu o missionário desse versículo, ela disse: a minha porta está aberta. Quando ela voltou no médico, o médico falou para o marido dela: parabéns, hein? Hoje o útero da sua mulher é de uma menina de 20 anos, ela já era uma mulher madurinha. Irmãozinho, entrai pelas portas, está dizendo aqui para nós, o Bartimeu não perdeu o tempo da sua visitação. Aquele momento ele não podia perder. Muitos hoje perderam: cala, Bartimeu, não está te ouvindo. Quem tem fé tem solução, irmão. Quem tem fé tem certeza. Quem tem fé tem convicção. Quem tem fé não ouve ninguém, não retrocede, entendeu? Ele não recuou. Lembra, o justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não terá prazer. Ele não recuou. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. O que levanta uma pessoa é o recado de Jesus, não é a palavra do homem, não é a palavra do pastor, não, é a palavra de Jesus, entenda, é uma palavra que vem e levanta o seu ânimo. Você estava desistindo já, você está como o homem chamado Elias, estava desistindo da vida, veio a palavra, ele se levantou e com a força daquela comida ele comeu, correu, caminhou 40 dias, 40 noites, é a palavra. Ela levanta você. Vem agora a segunda parte mais importante. E ele, Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aí eu falo durante o tempo, tem gente que ouve a palavra e não se levanta. Por quê? Porque ela tem que se desfazer de algo e ela não consegue. Vamos voltar no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 33, ele vai colocar ali. Lucas 14, 33, já colocou, o que diz: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
Nesse entendimento ainda, Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Há muito tempo um amigo falou comigo assim: Jaime, o evangelho requer renúncia. Eu pergunto para você, você responde: o que você já renunciou por amor do evangelho? E a pessoa não consegue. Às vezes não consegue renunciar a uma mágoa, irmão. Você sempre fala isso, é porque você está sempre precisando de ouvir isso. Irmãozinho, é coisa séria. Enquanto você não jogar a capa fora, você vai continuar na beira do caminho. Nós vamos ver aqui daqui a pouco que o Bartimeu, ele se levantou e encontrou o caminho. Sabe por que a pessoa não vai entrar no caminho? Porque o caminho é santo. Isaías capítulo 35, versículo 8. Olha o que diz Isaías 35, 8. Diz: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele. Quando nós falamos do imundo, nós precisamos do diabo, sim, mas também é a pessoa que está com imundícia. Deus, você não vai entrar, quer dizer, você frequenta a igreja, você está na igreja, não fica escandalizado, você pode até, não quero que você se afaste, não quero ser motivo de tropeço para você, mas tem pregador que não está no caminho. Porque se ele está com imundícia, ele não está no caminho, ele está até pregando o evangelho. Ele prega, as pessoas vão ser salvas com a mensagem que ele prega, mas ele mesmo não vai ser, porque ele não está no caminho. Tem que renunciar, e a pessoa não renuncia. Ele jogou de si a sua capa, então a pessoa ouve a mensagem, ouve a pregação, mas continua na mesma. Às vezes é até abençoada, mas não sai da beira do caminho. Ela não entra no caminho. Por quê? Porque ela tem que renunciar a algo. Repito, ela não bebe, não fuma, não usa droga, não se prostitui, mas é uma mágoa. Mas você sempre fala, é um ódio. Então, às vezes, uma maneira de crer que a pessoa tem daquele jeito. Eu lembro do caso de uma senhora, muito mais, tem uns 30 anos ou mais, sempre manifestava demônio nas reuniões. E quem está sempre presente, mas não é liberta. Um dia, não sei o que ela falou, enquanto comigo, essa pastor, eu gosto muito da igreja, gosto muito do senhor, mas tem uma coisa que eu sou contra, hein? Porque vocês não guardam o sábado. O que a Bíblia diz? Andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo? Quer dizer, ela não está no caminho, irmão. Não estou falando mal de ninguém, tanto que ela não estava na concordância conosco. Irmão, tem que saber, você tem, o que você tem que renunciar? Repito, às vezes uma mágoa, às vezes uma paixão. Você insiste com uma coisa, não dizendo que é, claro, paixão é pecaminosa, tem que renunciar mesmo. Mas às vezes não, uma coisa que não é, mas não é o plano de Deus na sua vida, moça. Você tem que parar com isso. O missionário não renunciou, entenda bem, a bolsa de estudo que ele tinha para estudar medicina, por quê? Porque Deus deu um chamado ministerial. Repito, eu prego, quem fala é o Senhor, o que o Senhor está falando contigo eu não sei, renuncia. Ele tinha que renunciar, e às vezes a pessoa não renuncia, não consegue abrir mão de algo. Não, mas pastor Jaime fala, porque ele não está no meu lugar, nem você no meu, né? Porque ele não sabe o quanto eu sofri, o quanto eu passei, o quanto aquela pessoa me fez. Irmão, não carrega, essa mágoa está te deixando na beira do caminho. Esse ódio está te deixando na beira do caminho, esse desejo de vingança está te deixando na beira do caminho. Tem tantas oportunidades na sua vida e você não está vendo. Paulo, o apóstolo, diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Filipenses 3,13. Olhando para as que estão diante de mim, eu sempre digo, você não consegue olhar para trás e para frente. Quando você olhou para trás, você perdeu o que passou na frente. Pensa no sentinela, que está lá na guarida, lá, olhando tudo. De repente uma coisa chamou a atenção dele. Veio o bandido querendo chamar a sua atenção. Né? E ele, um foco lá, o que é? Quando ele olhou para lá, alguém já passou aqui. Ó. Irmão, às vezes não é o bandido, não. É Deus querendo mostrar para você, mas você não quer ver o que Deus tem na frente, porque você fica olhando para trás. Renuncia, ele renunciou, tomou de si a sua capa, lançou fora. Versículo seguinte. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? Se fosse hoje, hein? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. É claro, era a necessidade dele, não era? A Bíblia diz que o Senhor Deus, segundo as suas riquezas, suprirá o quê? Todas as nossas necessidades. Ele não está para ser o gênio da lâmpada, não, para realizar seus desejos. E disse mais ainda, e o Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou.
Não fica dizendo, é a fé do pastor que é fraca. Não, para com isso. A Bíblia diz, Isaías 43, 13, agindo eu, 43, 13, agindo eu, quem impedirá? Não fico culpando ninguém, eu não sou curado por causa disso, eu não sou curado por causa daquilo, não, porque está faltando em você, entenda, uma convicção, sim. Então, a tua fé, Bartimeu, não foi a minha fé não, Bartimeu, foi a tua. Não vai ser a fé, tem situação que não é a fé do pastor, é a sua. A tua fé te salvou, a tua fé te colocou de pé, a tua fé que vai te levantar. E o bonito, pessoal, e logo viu. E podia continuar na beira do caminho, não continua? Não, irmão. Aí ele seguiu a Jesus pelo caminho. Tem gente que não consegue. 10 leprosos foram curados, não foram? Só um voltou para Jesus. Vamos voltar onde nós começamos, lá no Hebreus, para terminar? Porque eu parei no versículo 38, agora é o 39. Então, repetindo o 38, diz, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem, Bartimeu não recuou. Bartimeu, cala a boca, ele não está te ouvindo, Bartimeu, você está perdendo tempo, gritando aí igual um maluco. Às vezes alguém fala conosco, está perdendo tempo na igreja, está dando dinheiro para pastor, nunca ouviu isso? Você acha que eu cheguei com o microfone que eu cheguei sendo pastor? Não, ouvi muito também, ouvia tanta besteira, entendeu? Você está maluco, está fanático? Não recue. Quem tem fé, tem certeza, tem solução, não vai recuar. Ele não recuou de maneira alguma. Diz o versículo 30, pois nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. O que é isso? Não sai da oração, continua firme, não sai, não abandone a oração, continue no seu propósito santo, ser curado, ser liberto, ver a glória de Deus, ver o poder de Deus agindo, ver o poder de Deus se manifestando na sua vida, e diz para nós, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Essa é a palavra de hoje. Nós vamos orar agora, mas antes de orar, eu tenho falado, meu irmãozinho, aceite Jesus como Senhor e Salvador, porque só Ele salva. Foi Jesus quem morreu na cruz por nós. Jesus não tinha pecado, salário do pecado era o meu pecado, era o seu. Ele foi, venceu a morte, venceu. Por que você dá? Você tem que renunciar a algo, né? Que você sabe que não dá para seguir Jesus e seguir aquilo ao mesmo tempo. Tem gente que diz assim, não, tem muita coisa que eu gosto da igreja. Já ouviu alguém falar isso? Eu gosto da igreja, mas tem muita coisa que eu não concordo. Já ouviu alguém falar isso? Sim ou não? Você já ouviu? Não, irmão. É que tem coisa que ele sabe que ele faz que é errado, que na igreja não vai poder aceitar. Então ele dá essa desculpa. Tem coisa que eu não gosto. Esse negócio de ter que todo domingo estar lá na igreja. O outro diz que tem que dar o dízimo. O outro diz por causa disso. É porque ele não pode ter, estou dizendo que seja o caso de alguém aqui, ele não pode ter 2 mulheres. Então ele arruma aquilo ali como uma desculpa. Entende? É uma coisa que ele sabe que cristão não faz, então ele arruma aquilo. Não, hoje renuncia a tudo. Jesus, eu quero te servir. Eu creio que o Senhor morreu na cruz, eu creio que o Senhor ressuscitou, me salva. Quando você fala me salva, é o dom do arrependimento que veio sobre você. Você quer a salvação que Jesus Cristo oferece, não tem salvação fora dele. Ele disse, eu sou não é uma letra, não é uma vogal, não. Ali é o artigo definido, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então hoje, você quer a salvação, não saia dessa igreja sem salvação. Me salva, Jesus, e Ele vai te salvar. O Espírito Santo virá sobre você. Se você depois vai servir a Jesus aqui nessa igreja ou outra, tanto faz. Aqui todos os sábados tem aula do batismo, porque Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Então essa cerimônia é importante. E todo domingo, depois do culto das 11 horas, tem o batismo nas águas. Agora é garantir a salvação. E você que já é de Jesus, Jesus não me deixe perder a salvação. Se hoje eu tenho que renunciar a alguma coisa, eu vou renunciar. E Ele vai te abençoar.